Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais esse vídeo, vídeo de número 335. Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, Deformações. Nós vamos só tratar um assunto aqui que faz parte das deformações, porque as pessoas podem pensar que eu fico contando muita história, mas não é. Eu estou agregando muitas coisas que não estão no livro aqui, mas que faz parte do assunto. Por exemplo, muitas pessoas às vezes pensam assim, e essas pessoas paralíticas, cegas, mudas, surdas, essas pessoas deficientes físicas, porque não existe só a deficiência física, né? Aparente no físico, existe também a deficiência mental, existe a deficiência na alma também. Existe a deficiência perispiritual, então é deficiência perispiritual, deficiência mental, aqui no corpo físico, né? A deficiência orgânica, né? A deficiência visual, cego, mudo, surdo, aleijado, faltando perna, faltando braço, pronto. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, acham que, não generalizando, eu já uso esse termo não generalizando porque eu sei que tem alguns espertalhões que eles ficam à espera de um vacilo, então eu já jogo. Não generalizando. Mas 99% acontece assim. Então muitas pessoas ficam assim interrogando mentalmente, né? Questionando mentalmente. O que acontece com essas pessoas depois que elas desencarnam? Muitas pessoas... Eu já tive a oportunidade de ouvir alguns espíritas na televisão, na internet, dizendo que assim que a pessoa morre, aqui fisicamente, e que o espírito se vê na espiritualidade, ele recobra a forma que tinha em existências passadas. Imediatamente. Mentira. Em cada 1.200 pode ser que sim, porque cada caso é um caso. Esse outro 80%, ele carece do auxílio, do amparo dos benfeitores espirituais para tratamento nos hospitais espirituais, cirurgias e mais cirurgias, cirurgias e mais cirurgias no perispírito. Cirurgias de reconstrução. Olha para você ver como são as coisas. Sem contar que uma vez trazidos a uma casa espírita séria, esses espíritos também, através do choque anímico, eles vão se recobrando gradativamente. Então, 80% das pessoas deficientes fisicamente, nós nos compadecemos, não é? Ai, coitadinho. Ai, coitadinho. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Existe certas deficiências físicas que ali, atrás daquela deficiência física, não existe uma provação e nem uma expiação. Passa a ser uma provação e uma expiação porque o espírito iluminado pediu para nascer aqui na Terra, trazendo essas deficiências para provar para a humanidade de que é possível superar as dificuldades.
com relação a esse assunto, eu vou te dizer para você procurar. Procure no YouTube. Creio que é um jovem americano cujo nome Nick, N-I-C-K, né? O C e a letra K. Nick. Ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Olha para você ver uma coisa. Ele é advogado, ele pratica natação, ele pratica esporte, ele dá palestra no mundo todo. Ele dirige, ele faz de tudo em casa, ele toma banho, ele se veste, ele namorou, ele casou, ele tem 2 filhos que são lindos. Uma esposa linda de coração, porque eu vejo a beleza no coração, não vejo a beleza no rosto. O rosto é simpatia, mas essa simpatia, ela é inexistente se não há beleza no coração. Então, nem sempre aquelas que se apresentam com aquela simpatia têm beleza no coração. Isso é psicologia, gente. E ele tem tudo isso. E ele dá palestra no mundo todo. Assista. Tá no YouTube, gente. Digita lá, Nick. Um deficiente físico que nasceu sem os membros inferiores e os membros superiores. Por exemplo, sem as pernas e sem os braços. Vai aparecer N de vídeos dele. Assista os vídeos desse rapaz. Você não vai acreditar no que ele faz. Ele joga golfe. Ele nada. Ele mergulha no trampolim dentro da piscina. Ele faz de tudo. Agora vem lá, agora o mais gostoso. Ele dá à plateia a oportunidade de fazer a ele perguntas. Uma jovem se levanta lá e faz a seguinte pergunta, mais ou menos assim. Nick, para você, na atualidade, qual o maior problema? O que para você seria nesse instante o maior problema? Nick, o que para você seria nesse instante o maior problema? Que pergunta é? Fazer um tipo de pergunta para uma pessoa que não tem 2 pernas, que não tem os 2 braços e que tem tudo que ele tem. Ele respondeu para essa jovem e para a plateia toda. Para mim, o maior problema nesse exato momento seria eu ter as 2 pernas e os 2 braços, como todos vocês têm, e não fazer o que eu faço. Meu Deus do céu, o teatro quase desabou. As pessoas levantaram e aplaudiram ele. Então veja bem, para ele o maior problema do mundo seria ele ter 2 pernas e não fazer o que ele faz. Perna para o Nick é obstáculo. Os braços para o Nick é obstáculo, é problema. Então, na mentalidade dele, graças a Deus que eu não tenho as pernas e nem os braços. Porque é por falta das pernas e dos braços que eu consigo fazer tudo o que eu faço, que vocês não fazem.
Agora, é preciso entender. Mártires não foi só Allan Kardec, Joana d'Arc, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, aqueles que foram em Roma trucidados. O Nick também é um mártir. É um enviado de Deus e de Jesus à Terra. É um Nick, o Nick que você vai ver é um espírito iluminadíssimo que não vê obstáculo em nada. Onde nós que temos tudo. Tem pessoas que às vezes não conseguem pentear o cabelo, igual eu aqui, ó. De preguiça. Tem gente que não escova os dentes de preguiça. Então esses espíritos evoluídos, eles nascem, alguns nascem nessas situações de deformação total igual ao Nick, para nos provar, para nos mostrar que a deficiência, ela não está aqui, ela está aqui. Nós somos deficiente, é mental, é espiritual e não fisicamente. Porque a partir do momento que reconhecemos a nossa deficiência mental, espiritual, mas que trabalhamos essas deficiências. Então, gente, tem tanta coisa. Então, muitas pessoas ficam questionando, mas esses deficientes, como que eles, por exemplo, o caso da zoantropia, da licantropia, os faunos, esses nas trevas, esses seres depois passam por cirurgias perispirituais. Todos esses cegos, mudos, surdos, aleijados, deficientes físicos aqui na Terra, eles passam por cirurgias perispirituais no plano espiritual, através do mérito deles que fizeram por merecer aqui no corpo físico, através da aceitação, da resignação, da humildade, da paciência. Porque não adianta nada a pessoa ser cega, muda, surda, mas blasfema mentalmente, xinga mentalmente, odeia mentalmente, xinga Deus mentalmente e não se conforma com a situação que tem, que enfrenta mentalmente. Então é aquele ditado aqui na Terra, né, gente? A gente vê a cara, mas não vê o coração. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Um dia eu encontrei com nossa amiga Mariana Marques, aqui de São Sebastião do Paraíso, que viveu mais de 30 anos na cama. E ela me disse assim, no plano espiritual, ela me disse assim, meu filho, você podia fazer um favor para mim? Eu falei, depende, Mariana, o que favor? Leve ao conhecimento, principalmente dos paraisenses, de que eu não sou santa, para eles pararem de ficar pedindo a mim. Peça a Deus e a Jesus e não a mim. Eu não faço milagre. Não existe milagre, meu filho. Peça para as pessoas parar de ficar queimando vela no mausoléu onde eles construíram contra a minha vontade, porque aquilo lá foi vontade do povo. Eu falei, a senhora gostaria que eu levasse ao conhecimento das pessoas realmente isso, Mariana? Sim. Eu falei, então a senhora não me ama. Mas por quê? Olha o estado de cegueira dela ainda. Porque a hora que eu abri a boca, eles vão me pôr no hospício, minha irmã. Aí a Leontina estava junto, elas começaram a sorrir.
Não, meu filho, isso é só um teste, só para ver se você realmente ia passar nesse teste. Mas acontece que eu falhei nesse teste. Por quê? Porque não era para me falar isso, eu já falei isso umas 3 vezes. Porque é um tal de pedir para fulano de tal uma graça alcançada. É graça alcançada daqui, uma graça dali, uma graça daqui, um milagre daqui. E a pessoa coloca a muleta ali. A pessoa faz um membro de gesso e coloca ali. Por uma graça alcançada. Por uma graça alcançada. E o espírito ali, que a pessoa pede, às vezes encontra-se nas regiões umbralinas. Sofrendo lá nas regiões umbralinas, na mão dos chefes das trevas. Porque você sabe que isso tudo é crendice. Você sabe que tudo isso é dogma da Igreja Católica. Quantos milhões ou quantos milhares de santos que o catolicismo acredita, né, ter sido santos, que já reencarnaram, principalmente aqui no Brasil. O que muitos não sabem, na Bíblia, o profeta Daniel, aquele que Nabucodonosor mandou jogar lá na cova dos leões. Nabucodonosor mandou jogar Daniel, o profeta Daniel. Quem é o profeta Daniel hoje? O professor Eurípides Barçanufo. Madre Teresa de Calcutá. Quem foi Madre Teresa de Calcutá na época de Nosso Senhor Jesus Cristo? Maria de Magdala. Olha para você ver como são as coisas. E aí? É a reencarnação, gente. É a imortalidade da alma. Enquanto muitos ficam presos a esses dogmas, a essas mentiradas, a essas ilusões. Mas é aquilo que nós já dissemos, né? Algumas religiões colocam cabresto na cara das pessoas e ficam oferecendo feno fresquinho, água fresquinha. Senta, levanta, levanta, senta. Aquilo ali parece que aquele ritual satisfaz as pessoas. Acontece que muitas pessoas gostam de ser enganadas. Elas se contentam com a situação. Tem outras que já não se contentam. Então ela já sai e já quer mais. Então todos esses seres deficientes passam sim por cirurgias espirituais, pelos mentores espirituais. Deus não desampara nenhum dos seus filhos. É lógico, como já dissemos, não generalizando, porque o bem, o amor que a pessoa pratica aqui na Terra, o auxilia na sua recuperação, na desobstrução espiritual, mental, que ele traz consigo durante toda a eternidade, no processo evolutivo. De outra vez, apresentaram-se pobres infelizes que não podiam expressar-se senão por gestos. Olha aqui. No centro espírita em que Hermínio Corrêa Miranda frequentava, uma certa vez apresentou-se lá pobres infelizes, pobres espíritos, então ele está dizendo assim, pobres infelizes, que não podiam expressar-se por gestos. Não podiam se expressar-se por gestos. Porque a língua lhes tinha sido extirpada. E aí? Como que o espírito fala através do médium
se ele traz ainda a impressão perispiritual de que ele não tem língua, que arrancaram a sua língua, que obstruíram as tuas cordas vocais, é a impressão, gente, impressa. Ele não é mudo. A indução. Você é um mudo. Você é um mudo. Eu vou cortar tua língua, seu mudo. E aquela indução na mente daquele espírito, implantado pelos espíritos das trevas, aquele sentimento chega até o perispírito como sendo a parte que absorve, então fica aquela impressão, o espírito sente que realmente a tua língua foi cortada. Então, aquele espírito é levado a uma casa espírita. Ele sente que ele é mudo. E ali, o doutrinador, sem conhecimento, sem nada, por isso que tem que ser casa espírita séria, gente. Mentores sérios, médios verdadeiros. Então, ali fica o doutrinador em cima. Fala, meu irmão. Fala, meu irmão. Por que você não quer falar? Não é um tonto esse doutrinador? É um pobre de um coitado. Por que você não quer falar? De vez em quando o doutrinador ainda bate nas costas do médico. Se solta porque o espírito está incorporado no você, ele quer falar só que você não quer falar. Será que é o médico que não quer falar? Ou é o espírito que ali se encontra sem língua? Com aquela impressão de que ele é mudo. Eu vejo tanta palhaçada por aí que você nem imagina. Então, vamos partir para cá, porque eu deixo as palhaçadas para outra vez. Então, um desses, depois de reconstituída a sua condição, em vez de agradecer a Deus o benefício que acabava de receber, declarou que se vingaria daquele que em antiga existência mandara mutilá-lo. Tá vendo só? Olha só para você ver. Ele foi até aquela casa, os mentores levou eles até aquela casa espírita. Ele se via, ele sentia aquela impressão, porque é a impressão que o espírito tem. Porque ele às vezes nem sabe que desencarnou. Na maioria dos casos, eles não sabem que desencarnaram. Ele só sabe que ele ficou mudo. Pronto, é a impressão que ele tem. Porque aquilo está registrado em seu perispírito. Só que ali, através dos tratamentos espirituais, através dos passes e tudo mais, em vez desse espírito agradecer a Deus, obrigado, meu Deus, aproveitar as cordas vocais mesmo e gritar à vontade. Valei-me, Senhor, muito obrigado. Não, olha só, um desses, depois de reconstituída a sua condição, em vez de agradecer a Deus o benefício que acabava de receber, não é verdade? Declarou que se vingaria daquele que em antiga existência mandara mutilá-lo. Mas e aí nesse caso? Ele perde tudo que ele acabou de receber ali? Pode ser que sim, pode ser que não. Quem somos nós para poder julgar? Só que nós temos que, nós não podemos nos esquecer que nem todos que foram curados fisicamente por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás, nem todos desencarnaram um dia curados. 99% desencarnaram enfermos, porque voltaram à vida de banalidade, de promiscuidade e voltaram a se enfermar novamente. Aí eu vou dizer para você assim, você se lembra que eu disse assim, nem todos aqueles que foram curados fisicamente por Jesus, porque Jesus curou todos aqueles seres naquela época
fisicamente. Fisicamente, Jesus podia tocar no físico daquelas pessoas. Mas Jesus nunca curou ninguém espiritualmente. Ai, Luiz, pelo amor de Deus, faz isso não. Pode pensar você o que quiser. Jesus, naquela época, não curou ninguém espiritualmente. A providência divina, gente, ela nos dá condições que trabalhemos nós mesmos. Então, Jesus deu a oportunidade a todos ali presentes que recebessem a cura física como sendo uma oportunidade de auxílio na redimissão. Mas 90%, em vez de agradecer a Deus e de trabalhar e multiplicar tudo que receberam a providência divina, voltaram para a promiscuidade, voltaram a se enfermar. E 1% trabalhou, como Maria de Magdala mesmo, foi curada por Jesus. E quantas pessoas ela não auxiliou naquela mesma existência? Quantas pessoas? Aí você pode me dizer assim, mas então quer dizer que Deus não cura ninguém? O dia que Deus cura alguém, ele deixa de ser Deus, gente. O dia que Jesus cura alguém, ele deixa de ser Jesus, gente. Ele deixa de ser Jesus, gente. Deus vai me curar por quê? Se eu mesmo que me desgracei. Ele é misericordioso ao ponto de me condicionar meios onde eu me reencarno, reencontro com aqueles que eu prejudiquei, tendo eu muitos benefícios para me amparar, para me auxiliar. Reencarnação, reconciliação, reparo, reconhecimento dos erros. Esses são todos os benefícios promovidos por Deus, por Jesus a todos nós, para que nos curemos dos males que nós mesmos causamos. Agora Deus vem e me cura. Com que mérito? Então quer dizer que eu sou para Deus melhor que outro ser por Ele criado? Não. Para Deus, todos nós somos iguais. Para Deus, todos nós somos iguais. Jesus não é melhor para Deus do que nós. Deus ama Jesus conforme também Ele nos ama. Se Ele ama Jesus 100%, Ele nos ama também 100%. A diferença encontra-se entre nós. A desigualdade evolutiva. A desigualdade evolutiva faz parte da nossa trajetória evolutiva, do nosso caminhar, do nosso progresso, da nossa luta, da nossa batalha. Agora, eu estou com câncer. Deus sabe que esse câncer é uma bênção. Porque no Evangelho assim está. A dor, o sofrimento é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Tá. Aí a pessoa está com um câncer no pâncreas, no fígado, no baço. Deus vem e cura ele. Se o próprio Deus está dizendo que a dor e a dor, o sofrimento é uma bênção que Deus envia ao teu eleito. Aí Deus vai lá e retira aquele câncer dele, aquela bênção. Ah, bom, eu sou assim mesmo. É da família, só aguenta. Então é falta de raciocínio, mas eu não estou falando isso culpando as pessoas, não, até porque isso aqui não é para culpar, isso aqui é para analisar. As pessoas têm que tirar o cabresto da cara, gente. As pessoas foram ensinadas a olhar só para frente. Vamos retirar isso aqui, para você ver como que para cá tem um horizonte.
Vamos estudar. Mas as doutrinas aqui na Terra colocaram o cabresto na cara das pessoas, porque é cara mesmo, na cara das pessoas, e ensinaram as pessoas a agir como unicórnios, como equinos, como bovinos. Só para frente. É igual aquelas pessoas que têm uma charrete, que tem um cavalo, ele bota o cabresto na cara do cavalo aqui, põe a charrete ali, ele monta lá em cima, ele tá com uma varinha, então ele pega, bate a varinha na cara do cavalo, lá na frente, assim, ó, tuc, tuc, quando ele quer que o cavalo vire para a esquerda, ou para a direita. Ou ele puxa a rédea para o lado esquerdo, para o lado direito. Então, a humanidade aqui na Terra, ela vive condicionada a essa rédea. É a rédea da justiça, é a rédea da política, é a rédea de todos os sistemas que diz às pessoas o que fazer. Ah, mas eu não quero agir dessa forma. Tens que agir conforme nós determinamos. Você acha que você vive conforme você gostaria? Ou conforme a humanidade gostaria que você vivesse? É lógico que você pode pensar assim, eu vivo conforme eu gosto, conforme eu gostaria. É um direito seu. Mas você há de convir comigo que você vive 100% preso a dogmas. 100% preso a sistemas. 100% preso à política. 100% preso a religiões. 100% preso à justiça capenga aqui da Terra. Eu não. Sim, você. É só você analisar. Vamos fazer o seguinte. Passe numa blitz sem a carteira de habilitação. Para você ver o que acontece. Ande na contramão numa rodovia para você ver o que acontece. Ah, Luiz, mas são leis. Por isso que eu estou dizendo. E as leis foram criadas por sistemas. Agora existem as leis positivas e as leis negativas que a humanidade não participaram e não participam. Existem leis que uma minoria dita. É assim que queremos que o mundo, a humanidade, viva dessa forma. Dizem que o Brasil é o país da democracia. Será? Será que realmente é o Brasil da democracia? Luiz, mas o que você está falando não tem nada a ver com a leitura daí agora, né? Lógico que tem. É justamente por nós vivermos confinados a todos esses sistemas e tudo que acabamos de dizer que petrificamos o nosso perispírito por sentimentos negativos, por falta de reconhecer a humildade, a paciência, a dignidade. Nós perdemos os nossos valores por falta de humildade. Nós esquecemos que Deus, Jesus, a providência divina, esses sim que nós devemos obedecer. É óbvio, viver aqui na Terra com todos, com tudo, mas ao mesmo tempo a mensagem está aí. Ao mesmo tempo, sem ninguém. Viver com todos, com tudo e ao mesmo tempo sem ninguém. A mensagem está aí. Os grandes espíritos conseguem viver nessas condições. Os que não são, eles não conseguem. Eles sucumbem. E mancha cada vez mais o perispírito. Você pode pensar que o que eu acabei de dizer não tem nada a ver com a leitura.
Ah, mas se você raciocinasse tudo que nós acabamos de dizer aqui, cada item encontra-se interligado a uma enciclopédia perispiritual, onde nós somos os únicos responsáveis pelas nossas deformações perispirituais e também pela nossa não deformação perispiritual. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.